Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da terça-feira, dia 7 de julho. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, terça-feira, seguimos aí com Copa do Mundo e claro que eu separei o melhor pra vocês. Tem palpite de resultado, gols, escanteios, cartões, jogadores, estatísticas, tudo no canal mais completo do YouTube. Então se você puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 300 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também trago o melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Bora! Time, antes da primeira análise, eu acredito que seja obrigação da minha parte, né, comentar a eliminação do Brasil pra Noruega no domingão. Eu geralmente não faço isso porque a gente sempre grava vídeos pra frente, né? E hoje eu vou puxar essa partida, essa eliminação do Brasil, tá? E eu quero falar aqui com vocês por partes do que eu achei dessa eliminação, desse planejamento do Brasil. Se você não quiser escutar, não tem problema nenhum. Puxa o vídeo pra frente aí, que daqui a pouco já vai ter análise da Argentina e Egito. Negócio é o seguinte, Copa do Mundo é um negócio fácil, é um campeonato fácil? Claro que não, é difícil pra caramba. Se a gente pegar a Argentina e a França, que são duas seleções preparadas e favoritas aí ao título, elas tiveram uma baita dificuldade. Por exemplo, a França para ganhar do Paraguai e a Argentina passou um sufoco para ganhar de Cabo Verde. Isso é um ponto, tá beleza? Então esse jogo contra a Noruega não seria fácil, obviamente, mas eu acreditava que o Brasil tinha totais condições de avançar. Brasil seria campeão? Aí já é uma outra pegada. Se a gente olhar tecnicamente e também olhar as escalações, o Brasil não era a seleção mais favorita para ser campeã. Talvez aqui a quinta ou sexta força nessa Copa do Mundo. Vamos lá, falando agora dessa partida entre Brasil e Noruega. O Brasil foi passivo dentro de campo? Foi. A Noruega teve muito mais posse de bola. Porém, as principais chances de abrir o placar foram do Brasil. O Brasil teve o pênalti com o Bruno Guimarães, vou falar disso também. E depois, o jogo ainda estava 0 a 0, o Endrick saiu na cara do goleiro. Era driblar o goleiro ou então fazer o gol e o jogo seria outro. Se o Bruno Guimarães faz 1 a 0 de pênalti, também essa partida poderia ser outra. Só que a gente não pode contar com isso, né? Ah, se acontecesse, se fizesse. Não fez, galera. O Brasil não fez e no final foi castigado pela única jogada da Noruega. Haaland, bola aérea ou chutando e chute de fora da área, que a gente sabe que geralmente quando chuta de fora da área no Alisson entra. O gol não foi culpa dele, porém, mais um chute de fora da área. A marcação demorou 1 ano para chegar no Haaland. Ele foi, preparou, remou, puxou, bateu e fez o gol, tá beleza? Noruega 2, Brasil 1. Teve o pênalti lá do Neymar, né? Depois no último lance, que não adiantava mais nada, o Brasil já estava eliminado. O que eu quero dizer com isso? O Brasil teve chance de passar de fase. Quem não faz, mata. Jogo de Copa se ganha, não se joga, tá beleza? Vamos falar um pouquinho da penalidade. Por que botou o Bruno Guimarães? Tudo bem, se fizesse o gol, eu não sou um engenheiro de obra pronta, mas vamos lá. Eu assisto vários jogos da Premier League, eu não lembro do Bruno Guimarães batendo pênalti no Newcastle. O Vini Júnior é o nosso melhor jogador da seleção, brigava por artilharia, bate pênalti no Real Madrid. Por que o Vini não bateu esse pênalti? Até agora eu não consigo entender, tá beleza? Time, vamos falar um pouquinho agora de uma situação mais macro aqui falando de Brasil, tá beleza? O Brasil, em 2002, foi campeão. Aí, em 2006, ele foi eliminado pela França. 2010, foi eliminado pela Holanda. Essas duas eliminações, tá tudo certo. A França depois fez a final contra a Itália e a Holanda fez a final em 2010 contra a Espanha. De 14 para frente é que complica a situação. Em 14, a gente tomou 7 a 1 para a Alemanha. Em 18, a gente foi eliminado pela Bélgica,
que numa boa, até tinha uma geração interessante, mas nunca foi uma seleção tão forte aqui para a Copa do Mundo. Em 2022, aquela cagada contra a Croácia, e agora a gente é eliminado para a Noruega, que também não era uma seleção tão forte, é uma seleção aqui de terceira prateleira, tá bom, galera? Então, assim, o Brasil, se não mudar a administração da CBF e um monte de coisa, o Brasil, se a gente olhar a longo prazo, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Para 2030, temos bons jogadores. O Vini ainda deve jogar. A gente tem o Endrick, que vai amadurecer. O Ryan, o Estevão, que estava machucado, e por aí vai. Precisamos urgentemente de laterais, lateral esquerdo e lateral direito, tá beleza? A gente não tem lateral no Brasil. E aí, a gente, se tiver uma boa administração, focar no trabalho, com o próprio Ancelotti, teve seus erros? Teve, mas eu acho que é um cara capacitado aí para continuar. Aí, quem sabe, em 2030, a gente consegue fazer uma competição aí mais digna, tá certo? O nosso povo merece que a seleção jogue um campeonato com mais raça, com mais vontade. Perder faz parte. Não ter raça é o que brocha, tá certo? Acho que eu já falei demais. 2030 tem mais. Primeira análise. Time, vamos lá, 13 horas, depois da eliminação do Brasil, primeira análise, quem? Argentina e Egito. Vou falar, o Brasil eliminado e a Argentina pegando aí, né, uma fase de mata-mata bem mais tranquila. Cabo Verde, agora o Egito, depois talvez pegue aí a Colômbia ou a Suíça, né? Colômbia eu acho que passa, tá jogando mais bola, mesmo assim um caminho muito mais tranquilo da Argentina. Vamos lá, contra o Egito, a Argentina tem tudo para ganhar. Até porque já passou um sufoco contra Cabo Verde, tá beleza? Então eu acho que os hermanos vão entrar aqui extremamente focados para fazer o resultado e ganhar. Então pré-live, aqui é vitória da Argentina e dá para pensar também num handicap asiático -1 Argentina, tá beleza? Vamos dar uma olhadinha no caminho aqui dos hermanos até o momento. 3-0 na Argélia, 2-0 na Áustria, 3-1 na Jordânia e aqui no sufoco um 3-2 na prorrogação contra Cabo Verde. O Egito, 1-1 contra a Bélgica, 3-1 na Nova Zelândia, 1-1 contra o Irã e 1-1 contra a Austrália e aí passou nos pênaltis, tá bom? Então aqui pré-live, vitória da Argentina, handicap asiático -1 Argentina. Probabilidade aí na tela. E vamos lá, probabilidade aqui para Argentina e Egito. Partida para 2 gols, 65%. Jogo para menos de 4 gols, 80%. Pré-live, o menos de 4 gols chega mais forte. 1 gol já no primeiro tempo, 75%. Escanteios, Argentina 4.3, Egito 3.7. A média de escanteios do Egito é baixa, tá beleza? Com relação aos cartões, 1.6, 1.5. Toma cuidado com os cartões, a juizada tá segurando pra caramba. Jogadores. Bem, vamos lá, prováveis escalações aqui para Argentina e Egito. Pelo lado da Argentina, não tem o que inventar. Finalização, chute a gol, o mesmo gol, o Messi e também o Lautaro Martínez, né? Até porque eu acredito que o Messi, brigando por artilharia, como o Vini Júnior também estava brigando, se tiver uma penalidade aqui, é o Messi que vai bater, né? Não vão, de repente, inventar aqui um Martínez ou um Enzo Fernandes para bater a penalidade. Então, o Messi que deve bater aí o pênalti também em bolas paradas. E o Messi vem muito bem nessa Copa do Mundo, tá jogando o fino da bola. Finalização de fora da área, Enzo Fernandes. E para desarmes, quem desarma pra caramba aqui da Argentina é o McAllister. Pelo lado do Egito, finalização, chute a gol, Omar Marmouche e o Salah. E para desarmes, o Fati, o Rani e o Ibrahim. Deixa eu mostrar alguns números para vocês. Vem comigo. Time, falando aqui dos desarmes da Argentina, né? Comentei do McAllister. Olha isso, 4 partidas. 1, 4, 3 e 4. Tá com uma regularidade gigantesca aqui de desarmes o McAllister na Copa do Mundo. Pelo lado do Egito, também falando aqui de desarmes. O lateral direito, Rani, 6, 1, 6 e 1. O zagueirão, Ibrahim, 1, 4 e 1. Bastante regularidade. E o meio-campista Fati, ele fez 3 partidas, 4, 2 e 1 desarmes aqui nas partidas, tá bom? E vamos lá, 17 horas, oitavas de final aqui da Copa, partida entre Suíça e Colômbia. Pré-live, um jogo extremamente equilibrado. Mas para não ficar em cima do muro, por tudo que a Colômbia apresentou até o momento, dupla hipótese Colômbia, tá beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui na participação dessas duas seleções até o momento.
A Suíça, 1-1 contra o Catar, 4-1 contra a Bósnia, 2-1 contra o Canadá, 2-0 na Argélia. Colômbia, 3-1 contra o Uzbequistão, 1-0 na seleção do Congo, 0-0 contra Portugal e 1-0 na seleção de Gana. Probabilidades aí na tela. Time, vamos lá, probabilidade aqui para Suíça e Colômbia. Jogo para 2 gols, 75%. Partida para menos de 4 gols, também 75%. De um lado, a gente tem a Suíça, que é uma seleção mais over gols, né? Geralmente placares para 2, 3 gols. E do outro lado, a Colômbia. Mas a Colômbia é uma seleção mais under, placares mais magros. Tirando o jogo contra o Uzbequistão, que foi 3-1, as demais partidas com placares magros, tá beleza? Vamos lá. Como é um jogo extremamente equilibrado, pré-live eu prefiro um cenário aqui para menos de 4 gols. Porém, se sair um gol rápido no primeiro tempo, tenta pegar o segundo. Porque é aquilo que eu sempre falo. A seleção que sofrer esse gol vai abrir e aí de 2 uma. Ou empata ou toma o segundo gol de contra-ataque. Tá beleza? Escanteio, Suíça 4.9, Colômbia 3.8. Cartões 0.7, 1.5, médias baixas aqui de cartão. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Suíça e Colômbia. Eu vou trazer alguns números de fase de grupos e 16 avos, falando aqui de finalização e também desarmes. Vem comigo. E vamos lá, primeiro falando aqui de finalizações pelo lado da Suíça, tá beleza? Ndoye, 6-4-1, aqui jogou apenas 10 minutos, então não dá nem para considerar. O Embolo, centroavante, 4-1, 2-2, falando de finalização. Meio-campista, Manzambi, 2-2-2, aqui nenhuma. E um cara que eu gosto para finalização de fora da área é o Xhaka, tá? 2-2-1 e aqui nenhuma. Outro jogador que também finaliza da Suíça, que joga pelo lado esquerdo, é o Vargas. 3, 2 e 1 e aqui nenhuma, tá beleza? Pelo lado da Colômbia, finalização, Luiz Dias, 2, 5, 4 e 5, finaliza pra caramba e com muita regularidade. O meio-campista, Puerta, com muita regularidade também, 1, 5, 4 e 2. O Arias, 2, 2, 3 e 1, inclusive no último jogo fez o gol contra a Gana, né? E também a gente pode pensar aqui em 2 jogadores. O Suárez, que é o centroavante, aqui 0, 1, 4 e 2, ele que deve jogar como titular, até porque o outro centroavante da Colômbia saiu lesionado, e o Rames Rodrigues, 2, 1, 3 e nenhuma, o Rames que provavelmente vai ser o homem da bola parada também nessa partida, tá beleza? Agora vamos dar uma olhadinha em desarmes. Agora vamos falar um pouquinho de desarmes. Pelo lado da Suíça, para desarmes, Rodrigues, lateral esquerdo, nenhuma, 3, 3 e 2, bastante regularidade. O zagueirão, Akanji, 1, 3, 2 e 1. E o meio-campista, Fleurer, também com bastante regularidade. 1, 2, 2 e 1. Pelo lado da Colômbia, para desarmes, o Arias recompõe bastante no meio de campo e acaba desarmando. 1, 3, 4 e 2. E também o lateral direito, Munhoz. 2, 2, 1 e 3. Fechou? E bem, vamos lá, como é que ficou o melhor palpite para hoje? Partida entre Argentina e Egito, handicap asiático, -1 para Argentina. E é isso, tá beleza? Ontem tivemos mais de 300 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão. Bora! Vamos lá, como é que ficou o palpitão aí pra hoje? Partida entre Argentina e Egito, pelo menos um gol do Messi na partida. Jogo entre Suíça e Colômbia, pelo menos um chute no gol do Luiz Dias, atacante da Colômbia. E é isso, tá beleza? Time, o vídeo tá acabando, não esquece do like, do comentário, da hypada, pra fortalecer e amanhã a gente trazer tudo de novo, tá beleza? Um forte abraço, uma ótima semana, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!